Saudações, caros amigos. Mediunidade presente. O estudo da mediunidade. Trabalhos de tipologia. As comunicações mediúnicas, pelo processo de tipologia, ou seja, através das mesas dançantes, são mais favoráveis quando entre os seus componentes se encontra algum médium de fenômenos físicos. Ele, então, auxilia o trabalho, fornecendo os fluidos necessários para interpenetrarem os interstícios dos átomos etéricos do duplo invisível da mesinha, que se ajustam em perfeita conexão com os átomos e sistemas eletrônicos da sua estrutura material. Na falta de um método adequado a esse gênero de trabalho, o seu sucesso e exatidão dependerá da melhor harmonia dos fluidos de todas as pessoas participantes do trabalho, pois é a sintonia fluídica na mesma faixa vibratória que neutraliza a força gravitacional para os espíritos trabalharem livremente. E então a mesa poderá mover-se em várias direções ou levantar-se, obedecendo ao comando mental e à vontade dos desencarnados, e os seus movimentos serão tão certos e positivos quanto, ou seja, também a qualidade e a natureza da massa ectoplasmática que for arregimentada pela afinidade entre os presentes que ali estão. Só depois de decorrido tempos necessários para adaptação preliminar entre todos os componentes do trabalho é que efetua o intercâmbio satisfatório com os desencarnados. Por meio de batidas convencionais em alfabeto, através de toques das mesinhas em movimento, o que determina a qualidade superior ou inferior de qualquer trabalho mediúnico não é o seu gênero de expressão, mas, acima de tudo, as condições morais e a natureza dos objetivos dos seus componentes. Desculpa, gente. A sintonia com os desencarnados também dependerá das intenções boas ou más dos encarnados. É um gênero mediúnico que também permite cuidar-se com ele de assuntos elevados, desde que seja praticado por pessoas mais interessadas na sua ascensão espiritual do que pelo mesmo na solução de problemas da matéria. O que atrai os espíritos inferiores são os objetivos, gente, ou as intenções condenáveis, e não o tipo de comunicação mediúnica. O sucesso técnico da tipologia depende, mais propriamente, da quantidade ou qualidade do amálgama dos fluidos que se puder combinar entre os presentes. O nível intelectual do trabalho, principalmente em seu início, fica adstrito à média da mentalidade de todos os seus componentes, pois em suas ideias influi, consciente ou inconscientemente, na manifestação tipológica. Vocês estão vendo, gente, o nível intelectual, né? Porque muitas vezes tem mesmo, né? Principalmente jovens, né?
Eles têm muita curiosidade. Ai, vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa, falar alguma coisa. E não é brincadeira, gente. E muitos levavam na brincadeira, na reuniam, né, fazer aquele trabalho. Agora eu não vejo, não escuto mais falar, mas antigamente eles faziam muito aquele trabalho do copo, batidas, né? Tal batida é uma letra, tal batida, outra batida é outra. E assim eles obtinham comunicação. Mas não, isso daí não é brincadeira, isso daí são coisas que nós precisamos estudar, precisamos ler, para saber como mexer, como fazer. E não é assim, brincando, nem fazendo de uma maneira assim, né? Sem consequência, inconsequentes, quer dizer. E como vocês veem, tudo na nossa vida precisa ter um trabalho, precisa ter uma organização, um preparo. E aqui diz, então, o nível intelectual do trabalho, principalmente o seu início, fica distrito, né? A mentalidade de todos os componentes, né? A média dessa mentalidade depende, porque um sabe mais, outro sabe menos, mais ou menos de uma maneira total, assim, entre eles, né? Em querer adquirir aquele tipo de trabalho ou fazer aquele trabalho. E suas ideias influem, né? Influem muito nessa manifestação tipológica. Como eu falei, antes eles faziam muito isso. E começou lá houve também lá nos Estados Unidos, não sei se vocês já ouviram falar das irmãs Fox. Elas começaram com brincadeiras assim, de bater na parede. Ah, vou bater aqui, você bate aí. E aí a entidade que estava por ali aproveitou do momento para entrar em ação, né? E por aí foi, com batidas, brincando de falar, você me ouve, você me escuta, essas coisas todas. Não é de agora também. Não é de agora também. A mediunidade não surgiu agora. E nem nesses anos atrás aí, mas é bem antiga, tanto quanto o homem. Ó, essa função mental, desculpa gente, hoje eu estou com um pouco de problema na vista, vocês me desculpem de qualquer coisa, que a vida continua, tem que continuar, com ou com bom estado. Ó, essa função mental impede então a ação absolutamente independente dos espíritos desencarnados que operam no além, pois a coerência e a fidelidade do trabalho só é possível depois de certo tempo de intercâmbio mediúnico e maior afinidade entre todos os assistentes. O trabalho, enfim, evolui tanto quanto se reduz o desvio fluídico do elemento vital etéreo em liberdade, que sofre interferência mental dos encarnados quando precisa combinar-se a sua força nervosa. E também não é muito fácil, né, gente? Não é muito fácil por causa de termos, de coisas que a gente realmente, no nosso dia a dia, a gente não escuta. Se, por exemplo, viesse assim, falando, né, sobre isso e tal coisa, e tal palavra e tal, a gente se familiarizava melhor esses termos, e palavras, coisas que a gente tem que parar e prestar bem atenção para entender, realmente. Ó, o fracasso, a confusão e a incoerência de muitos desses trabalhos tipológicos são resultantes da precipitação dos seus próprios componentes que de início exigem provas indiscutíveis da imortalidade e a identificação minuciosa dos espíritos comunicantes. Eles ignoram
que na fase preliminar dessas experiências mediúnicas ainda predomina fortemente a interferência anímica dos que assistem e participam do trabalho. O êxito dos trabalhos é a natureza elevada dos seus objetivos, pois só deste modo afastam-se as entidades galhofeiras e levianas que costumam intervir em qualquer empreitada mediúnica de propósitos triviais ou interesses materiais. Esses espíritos irresponsáveis tudo fazem para quebrar a fé, semear a desconfiança, a intriga, a decepção entre aqueles que se colocam sob sua direção subversiva. E com mais facilidade, eles podem interferir na tipologia, porque se trata de um intercâmbio apoiado pelo magnetismo animal e mais fácil de sofrer a influência das mentes desenvolvidas, embora as de imperfeitas graduações espirituais. Portanto, a gente vamos tomar muito cuidado num determinado... tudo, né? Enfim, tudo na nossa vida precisa ter um cuidado, mas mais ainda no que se refere a essas coisas que que é difícil. Vocês estão vendo, gente? Não é fácil de entender, não é fácil. A gente precisa ter muita leitura, procurar conhecer, procurar saber, orientar. Olha, vocês estão fazendo isso, gente? Não pode. Isso daí não é brincadeira, vocês podem sair mal. E quando jovens ou pessoas assim curiosas, né? Ai, vamos ver se a gente consegue saber alguma coisa, né? Sobre isso, sobre aquilo, né? Sobre coisas até banais, coisas bobas, né? Quem que vai ganhar a seleção? Quem que vai ganhar para a presidência? Quem que vai ganhar? Ah, alguém vai ganhar alguma... Muita gente brinca assim. Ai, será que eu vou ganhar na lotérica? Né? Então eles pensam que o espiritismo é para isso. Não é não, gente. Não se brinca com essas coisas. E com isso, os espíritos livianos, maldosos, né? Eles aproveitam, gente. Eles aproveitam quando aparecem pessoas desse tipo para fazer perguntas para eles. E muitas vezes, aquelas vezes que eles, quando começou, né, fazer os trabalhos de batidas, cada batida era uma letra, até formar aquela palavra. Depois o lance das pranchetas, né, com lápis para eles movimentarem conforme o que eles queriam dizer. Né, tudo isso foram experiências, foram estudos, e não para brincar. Não para brincar, para saber isso, para saber aquilo, para saber coisas materiais. Então os espíritos do lado de lá vendo, nossa, eles se regalam de alegria de ver pessoas assim, brincarem. Então eles falam, já que ele quer brincar, vamos brincar. E se dando a valer. E brincam mesmo, eles ficam felizes de saber que estão aproveitando essa situação para ajudar do encarnado, né? Daquele que está do lado daqui, nosso. Mas nós é que devemos nos cuidar. Nós devemos nos policiar a nossa cabeça, o nosso pensamento. Ler, principalmente ler bastante e estudar. Há pessoas que falam, eu detesto ler, gente. Não gosto de ler. Mas começa. Hoje com uma poesia linda que quer dizer alguma coisa. Amanhã com um pensamento. Quantos pensamentos maravilhosos, né? Parece que vem a calhar o coração da gente por um momento. Então, não deixe. Devagarzinho vocês vão adquirindo e falam assim, puxa, como é bom ler, como é bom saber, né?
Vocês que têm filhos pequenos, que têm jovens, que precisam orientar, gente. Não deixe esses filhos, esses jovens à revelia. Ah, ele é pequeno, amanhã eu falo. Não, depois eu vejo que religião que eu vou falar para ele. Não é assim. Vocês, para começar, tem que ter uma coisa certa. Não assim, volúvel. Não nada balançando, nada duvidoso. Vocês têm que se firmar em alguma coisa que mostre alguma coisa ao coração de vocês. E aí vocês passam para os seus descendentes, que há necessidade sim. Não deixe ninguém sem uma orientação, ninguém sem nem que seja uma sentença, uma palavrinha, né? Outra coisa, oração. Há necessidade da oração, gente. Nossa, vocês nem acreditam quantas pessoas que eu converso, que eu vejo. Ah, para que rezar? Há necessidade sim de rezar, gente. Muita necessidade de agradecer ao Pai por eu estar aqui, por vocês estarem aí, né? Agradecer o momento. Nós estamos passando por sérias dificuldades e vocês estão vendo que desde o início das gravações foi explicado muito bem. Foi muito bem falado. E não foi brincadeira aquilo que foi falado, gente. Não é brincadeira. Vocês têm que tomar ciência disso, modificar se vocês não se modificaram ainda. Mude de maneira de ser, de pensar, né? Veja mais o seu próximo, seu ente querido que está lá abandonado em casa. Ah, eu preciso sair, eu preciso passear, preciso disso. Não, a caridade se faz em primeiro lugar na nossa casa. Que adianta eu ajudar o velhinho que está ali na esquina e maltrata meu marido, maltrata meu filho, meu neto. Não tem valor nenhum. Então vamos nos modificar em todos os sentidos. Porque a Terra está mostrando que realmente está passando para mudança. E não vai ficar só dessa mudança. Coisas virão. Então vamos nos preparar e preparar os nossos entes queridos também. Até breve.